Em Clarence o Otimista, você sabe que o Jeff é um personagem que é difícil de lidar às vezes, e muito disso é por conta da sua personalidade, seja porque ele gosta das coisas bem organizadas que chega a um ponto que é até exagerado, ou ao mesmo tempo que é por conta do seu perfeccionismo. Só que teve uma vez no desenho que ele teve que deixar isso um pouco de lado, isso se ele quisesse ganhar um concurso. Isso foi por conta do Clarence, dá pra acreditar? E isso acontece no episódio 29 da primeira temporada, chamado Jeff Vence. E como o nome do próprio episódio já fala, o Jeff vence. Só que a forma como isso acontece foi um grande desafio, já que o Jeff ele teve que deixar seu perfeccionismo de lado se ele quisesse tornar isso possível. Só que não foi uma tarefa fácil dele passar por cima disso. Não! Socorro! Não machuque a comida, você vai se... E se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Clarence. E pra começar, vamos entender um pouco como é que o Jeff pensa, porque se você acha que ele virou uma pessoa perfeccionista, na verdade não foi assim, porque o Jeff tem esse jeito desde sempre. E esse episódio começa na casa do Jeff, onde ele estava trancado no quarto. Ele não queria sair, não importava o que fizessem. Não podem me obrigar. Não vou arredar pé daqui. E foi quando chegou o Clarence, pareceu que ele foi solicitado ali. E o modo que ele falava parecia até um detetive. Se me informaram direito, o tempo tá passando, não é mesmo, EJ? Está absolutamente certo. O que aconteceu aqui foi o seguinte, como o Jeff estava trancado no quarto e ele não queria sair por nada, as mães do Jeff ligaram pro Clarence porque talvez ele fosse a única pessoa que poderia ajudar o Jeff naquela situação. Então ele queria saber o que aconteceu com o Jeff pra ele estar desse jeito. E quando as mães do Jeff começam a explicar, elas não começam o tipo do porquê que ele estava no quarto. É do começo mesmo, ou seja, é quando o Jeff ainda era bem pequeno. E pelo que parece, o Jeff é alguém que sempre adorou cozinhar. Só que o problema é que desde quando o Jeff era bem pequeno, ele sempre teve essa ideia de que tudo que ele faz nunca fica bom o suficiente. Antes mesmo do júri avaliar a comida do Jeff, ele jogava fora por achar que estava ruim. Joga a comida fora antes de participar. Então eu acho que aqui vemos que o Jeff é uma pessoa que não é fácil de lidar, e isso acaba vindo desde muito pequeno. Ele não tem autoestima o suficiente para achar que ele é bom o suficiente, e todo o concurso de culinária basicamente era assim. Ele nunca deixou um juiz avaliar a comida dele porque ele sempre jogava fora antes, e isso acabou causando um trauma que ele mesmo criou. Terceiro concurso anual de culinária. Como ele sempre pensava que ele não era bom o suficiente, ele colocou na cabeça dele de uma forma que ele acredita que isso era verdade. Só que desde então, passou anos após isso, ele nem quer saber mais de ouvir em competição, pra vocês terem ideia. Então essa acabou sendo toda a história por trás do Jeff trancado no quarto. E agora o Clarence tá aqui porque as mães do Jeff, elas acreditam que como ele é alguém extrovertido e também próximo do Jeff, talvez ele pudesse resolver essa situação. Então é exatamente isso que ele vai fazer. Então quando ele entra no quarto do Jeff, ele tava tão assustado com medo de fracassar, sendo que ele nem tinha tentado, pra vocês terem ideia, mas ele fez um acampamento em cima da cama pra se esconder. Jeff, você está me ouvindo aí? Ah, estou! Para! E também tinha um outro motivo pra ele fazer isso, porque o Jeff ele tava treinando. Pode não parecer, mas ele queria participar da competição. Então isso prova que ele quer participar, só que o medo de fracassar impede ele. Acaba que o medo dele errar é maior que sua vontade de competir. Pra vocês terem ideia, ele já tava tão traumatizado com a palavra concurso, que só de ouvir essa palavra, ele acabou derramando a panela. Não! Socorro! Não machuque a comida, você vai se... O que isso acaba sendo uma pena, porque não sabíamos se a comida estava realmente boa ou ruim. Ninguém chegou a experimentar para saber se o medo do Jeff fazia algum sentido, mas basicamente foi isso que aconteceu. Só que pelo menos o Clarence convenceu o Jeff para ir para a cozinha tentar mais uma vez. Que o Clarence, inclusive, ele teve uma boa ideia. Ele disse pro Jeff começar fazendo uma comida que ele gostasse. O problema é que até para isso o Jeff é perfeccionista. Eu divido as possíveis opções em 13 categorias, cada uma com uma subcategoria com base em textura, sabor e país de origem. O lance é que o Clarence, ele ficou impaciente com o Jeff antes mesmo dele terminar. Isso porque ele estava fazendo a comida parecer um dever de casa. E eu acho, inclusive, que eu até concordo com o Clarence. O Jeff conseguiu tornar a comida uma coisa chata, sendo que era só pra ser uma coisa divertida e gostosa de comer. Só que após isso, o Clarence tentou mostrar pro Jeff através de uma música que o Jeff deveria ser alguém mais solto e não se prender a tantos detalhes. Porque o que atrapalha o Jeff é exclusivamente ele mesmo. Até porque ele mesmo não acredita na sua capacidade. Só
Só que o engraçado é que essa música tá tocando só na imaginação do Jeff e do Clarencio, porque até o Sumo apareceu ali do nada, sendo que não é verdade. Ele não tava mesmo ali. E ainda por cima, as mães do Jeff acabam comentando que não escutaram nenhum barulho. Então não tinha como aquela música tá tocando mesmo, sabe? Só que tinha apenas 1 hora até o concurso começar. Então era uma corrida contra o tempo para fazer o prato. Só que nesse momento é quando aconteceu uma coisa um pouco diferente. Como vocês sabem, tudo isso começou porque o Jeff ele é muito perfeccionista. Ele não estava conseguindo fazer bons pratos. E justamente porque ele não se acha alguém bom o suficiente. Então o Clarencio dessa vez, ele meio que ajuda o Jeff não ser tão certinho assim. Para começar, ele nem quis que o Jeff seguisse um livro de receita. No caso, ele tinha que fazer tudo sozinho. E usar a imaginação ao invés de seguir sempre uma receita. Eu até acho que o Clarencio ele tá um pouco certo, mas não totalmente. Porque fazer isso de forma aleatória tende a receita a ficar um pouco ruim. Ainda mais se você não manja muito de cozinha, que eu acho que é o caso dos dois. E eu achei engraçado porque enquanto eles estão preparando a comida, tocou uma música bem aleatória de fundo, que ela tava indo de acordo com o que eles estavam fazendo. Bata no frango e bata no frango, vai batendo no frango, bata no frango. O lance é que levou praticamente 1 hora mais terminar a comida. O problema é que sujaram a cozinha inteira para conseguir fazer isso. Mas no fim, quando eles terminaram, até parecia que o prato tava delicioso. Só que o Clarencio, ele tava naquela ideia que não precisava estar tão perfeito assim. Então ele tacou mais um ingrediente extra para dar um toque a mais. Deve estar bom. Agora vai se arrumar enquanto eu boto no micro-ondas pra gente ir pro concurso. Uma coisa que vale destacar é que toda vez que o Jeff escuta concurso, dá um gatilho nele. Parece que ele realmente gerou um trauma nele mesmo, sendo que ele nunca sequer chegou a participar de uma competição, sabe? Ele até tentou fugir da competição antes mesmo de competir. Ele até saiu da janela com um pano pra vocês terem ideia. Só que o Jeff escolheu um péssimo lugar pra se esconder. Só acho que esse esconderijo ele é meio óbvio, né? Só que após isso, eles vão pra competição, mas ao contrário das fotos anteriores, dessa vez contava com a presença do Clarencio. E foi engraçado porque quando chegou as competidoras do Jeff, são 3 senhoras. Então ele é o único garoto jovem que participou, sabe? O que eu achei legal porque o Jeff ele tem um gosto pra cozinhar desde pequeno. Só que ele tinha muito medo dessas 3 senhoras, e não porque elas são assustadoras, mas sim porque deu a entender que elas são competidoras incríveis. E a direita é a Beth Caldeira Nariz de Chicote. Ela ganhou nos últimos 2 anos. E eu não quero nem falar da N Literação Jones. E é por isso que o Jeff se sente inseguro, porque elas são muito boas. Mas o Clarencio incentivou o Jeff porque ele vai sim conseguir participar. Só que tinha um pequeno problema, porque quando o Clarencio provou a comida, para ver como tava antes da competição, ele acabou reparando que a comida tava horrível. Ele até pensou inclusive em trocar as etiquetas para parecer que o Jeff tinha feito um prato melhor, mas apareceu um peixe ali para dizer que é uma coisa errada a se fazer. O lance é que nervoso com a situação, o Clarencio acabou derrubando todos os nomes. E acabou tendo que juntar todos ao mesmo tempo, e pelo nervosismo, ele acabou realmente colocando os nomes errados sem querer. Ele não tinha intenção de trapacear, mas acabou acontecendo sem querer, entendeu? Mas chegou o momento da competição e todas as senhoras voltaram. E o Clarencio, inclusive, estava torcendo ali pelo Jeff. Mas foi quando chegou o juiz para provar os pratos e avaliar qual que era o melhor e tudo mais. Pela cara dele, até parecia que os pratos estavam bons. Ele vai passando de mesa em mesa e quando ele chega no prato do Jeff, ele acabou provando e parecia que aquela comida tava meio estranha. Só que depois que ele provou, ele não tinha falado nada. E a maior quebra de expectativa foi quando ele foi anunciar o ganhador, que pra ele foi um desempate bem difícil, que é por isso que ele tinha demorado a pensar. Naquele momento que ele tava provando o prato do Jeff. Só que a parte que mais me surpreendeu foi quando ele falou isso aqui. Então, sem mais delongas, Jeffrey, você é o vencedor desse ano. Venha pegar sua medalha, suba aqui. E o que aconteceu aqui foi o seguinte, quando o prefeito vai provar os pratos, ele não olhou os nomes das etiquetas, e sim um prato que estava na frente do competidor. Então mesmo que o Clarencio tenha trocado os nomes sem querer, o prato escolhido ainda foi do Jeff porque estava na frente dele. Então menos mal porque ele acabou ganhando, só que sem trapacear, sabe? O que chegou até a ser engraçado, porque quem realmente ficou surpresa foi as mães do Jeff e o Clarencio. Acabou que o Jeff realmente ficou feliz com o resultado. Eu ganhei! Consegui mesmo! Acho que eu não sou mais travado! Apesar que fizeram uma piada que o prato dele estava radioativo. E as mães do Jeff acreditam que o Jeff só ganhou porque o Clarencio trocou as etiquetas. Só que ele ficou bem assustado porque ele não queria ter feito isso. Então ele ia contar pro Jeff, só que as mães dele seguraram o Clarencio. Só que mais uma vez, para que fique bem claro, o Jeff ganhou mesmo. Não era o nome dele que estava ali, mas foi o prato do Jeff que ganhou.
concurso, 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 concurso. E nesse episódio aconteceu uma mensagem que eu achei bem legal. O Jeff é uma pessoa que sempre desistiu da competição por achar que os pratos dele não é tão bom. E ele fazia isso antes mesmo de tentar. Só que como podemos ver, ele mesmo se subestimava. E além do mais, tem gosto pra tudo, porque o Clarencio, ele não tinha gostado da comida. Só que o prefeito achou bom o suficiente que deu até vitória pro Jeff. Então uma coisa que eu particularmente aprendi com esse episódio é que às vezes podemos achar que uma coisa não tá perfeita o suficiente. Só que não podemos exagerar porque pode ser só paranoia. Até porque pode estar algo incrível e a gente mesmo se subestima. Eu acho legal essa mensagem que passa através do Jeff nesse episódio. Mas me diga você provaria essa comida feita pelo Jeff e pelo Clarencio? Pra saber se realmente estava bom ou ruim? Deixa nos comentários que eu quero muito saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. Skynex Beats.